hoje nós estaremos falando a respeito das diferenças no casamento. Mas, mais do que falar sobre as diferenças, nós estaremos falando sobre a esperança que há para os casamentos, apesar das diferenças, né, e independente delas. Nós não vamos aqui especificar cada diferença, porque nas palestras do pastor Diego, ele tem apontado bastante as diferenças de reações de homem para mulher, diferenças de desempenho. E na palestra ontem de sexualidade, nós vimos também as diferenças de respostas a estímulos sexuais por parte de homens e mulheres. Hoje nós vamos ver, assim, de uma forma geral, que somos diferentes e como lidar, conviver, aceitar e até tentar modificar algumas dessas diferenças. 1 Coríntios 11, no verso 12, nos diz assim: porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Nós fomos criados por Deus. Aquele que nos criou, aquele que nos idealizou e nos formou, ele sabe o que faz e ele não erra, nunca. E quando ele criou homem e mulher, ele os criou diferentes, em vários aspectos, tanto físico como emocional, e até mesmo a própria estrutura mental, maneira de raciocinar, maneira de reagir, Deus criou diferente no homem e na mulher. E ele não criou diferente simplesmente por criar. Ele criou diferente porque havia um propósito em fazer essas diferenças. E nós vamos ver alguns desses propósitos aqui nesta manhã. Então, não devemos reclamar das diferenças. Não devemos reclamar de sermos diferentes, porque quem nos criou assim foi Deus, para que pudéssemos nos completar uns aos outros. Deus nos fez diferentes para completarmos uns aos outros. Assim como no corpo da igreja, cada membro é diferente, cada departamento, cada área de atuação, cada cargo exige um desempenho diferente para que haja unidade no corpo de Cristo. No casamento, Deus também nos fez diferentes para que um complementasse e completasse o outro. Eu gosto muito desse texto que está no Lar Adventista, na página 102. Diz assim: eles, o casal, podem fazer da vida de casados um ministério para a salvação de almas para Cristo. E eu sei do que falo, a senhora Ellen White falando de sua própria experiência. Pois durante 36 anos, meu marido e eu estivemos unidos e fomos a cada lugar que o Senhor nos mandou ir. Neste assunto, sabemos que temos a aprovação de Deus na relação matrimonial. Será que eles eram iguaizinhos? Será que pensavam igual, agiam igual, respondiam igual aos estímulos? Não, eram diferentes. Mas ela diz aqui claramente que tiveram a aprovação de Deus na relação matrimonial, né, porque por 36 anos eles estiveram unidos no ministério. Então, eram diferentes, né, histórias diferentes, mas se uniram no ministério. E com certeza essas diferenças faziam com que se completassem e com que o trabalho feito para Deus pudesse ser mais efetivo, justamente muitas vezes por conta dessas diferenças. E é isso que o casal também precisa buscar. Nós vamos lá na frente falar a respeito de diferenças positivas, né? Diferenças que atraem, que completam. E aí nós vamos entender melhor como que podemos usar as diferenças em favor do matrimônio e até mesmo em favor do ministério. O propósito de Deus para marido e mulher. Ainda no Lar Adventista, na página 99, encontramos o propósito de Deus para o marido e para a esposa ao se unirem em matrimônio. Do homem, Deus fez a mulher para ser-lhe companheira e ajudadora, para ser uma com ele,
para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Então, vamos analisar aqui, ó. Deus fez a mulher do homem para ser-lhe uma companheira e ajudadora, para ser uma com ele, a unidade, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Então, aqui vemos o papel da esposa e do marido. E nesse texto aqui, em negrito, ela fala ainda mais claramente do propósito e ainda chama de santo propósito. Todos que se casam com santo propósito. Olha o propósito com que devemos nos casar. E se não nos casamos com esse propósito, o propósito que devemos buscar em nosso matrimônio. Marido, para conquistar as puras afeições do coração da esposa. E a esposa, para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento. Quando fazem assim, ambos preenchem o propósito que Deus tem para eles. Que interessante, né? O marido para conquistar as puras afeições da esposa. E aí, quando pensamos nessa frase, vamos relembrar o que foi dito, o que tem sido dito nas palestras do pastor Diego, né? Como que o marido pode conquistar as puras afeições do coração da esposa? Sendo aquele marido lá de Efésios 5, né? Aquele marido que ama a sua esposa e cuida dela, assim como Cristo ama e cuida da sua igreja. Sendo aquele marido que não critica o tempo todo, que não compara o tempo todo, que não reclama. Aquele marido que reconhece os atributos e as qualidades de sua esposa, que colabora com ela nos seus afazeres domésticos, que divide com ela a tarefa de cuidar dos filhos. Esse marido, com essas qualidades, vai ser o marido que vai conquistar as puras afeições do coração da esposa. E a esposa, para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento, como deve ser essa esposa? Aí vamos lembrar de Abigail, né, que foi tão bem explanada aqui no culto pela manhã. Que características, né, que qualidades do caráter de Abigail que nós, mulheres, devemos tomar como exemplo para que possamos abrandar e aperfeiçoar o caráter do nosso esposo e ser-lhe complemento. A brandura de Abigail, a humildade dela, a reverência, né? O saber chegar, o saber falar, o não apontar erros, e sim levar a pessoa a refletir naquilo em que está errando, são algumas das características que as esposas precisam ter para que consigam cumprir o santo propósito estabelecido por Deus de abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento. Por que abrandar e aperfeiçoar? Geralmente, né, os homens têm um temperamento mais impulsivo, têm um temperamento mais irritadiço, né, são mais temperamentais, né, digamos assim, que as esposas. E a esposa, por natureza, já tende a ser mais tranquila, mais serena, mais sensível. E com essas características que Deus colocou nela, somadas a traços de caráter, né, que vimos em Abigail, vai fazer com que ela consiga abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo. Não na força, não na crítica, não na imposição, né, mas com a humildade de uma mulher que é submissa a seu esposo. Se todos sabem que homens e mulheres são diferentes, por que os casais brigam e até se separam alegando incompatibilidade de gênios? Ouvimos tanto essa frase de algumas décadas para cá, né? Os maridos, as esposas, nos casais brigam e se separam, e quando perguntam assim, mas por que vocês se separaram? O que houve? A incompatibilidade de gênios, não nos dávamos bem.
Mas será que isso não foi visto no período de namoro? Né? Será que isso não foi observado antes, no período em que tem que estar se examinando e se conhecendo? Será que não vimos que os temperamentos eram diferentes? E se os temperamentos são diferentes, será que não seria honroso a Deus se tentássemos mudar essas predisposições? Né? Nós vamos ver que o Espírito de Profecia fala sobre isso. O Lar Adventista diz que seria uma honra para a causa de Deus se maridos e mulheres que não se dão bem, que têm temperamentos divergentes, tornassem isso uma prática, ou seja, tentassem modificar isso, lutassem com Deus através da oração e da comunhão para mudar isso. Porque isso não é motivo, não deveria ser motivo para constantes brigas e para até mesmo chegar ao divórcio. O capítulo que fala sobre o divórcio no Lar Adventista fala sobre isso. Né? Diferenças de temperamentos não é motivo para que o casal chegue a uma separação de forma alguma. Até porque conhecemos muito bem, enquanto cristãos, que o único motivo previsto e aceito por Deus é o adultério. Então, para a honra e glória de Deus, os casais que têm problemas, né, de temperamentos e de incompatibilidade de gênios deveriam se esforçar para mudar esse quadro e procurar viver uma vida equilibrada. Então, se todos sabem, por que alegam isso? Podemos apontar alguns motivos, embora estes motivos que nós vamos apontar aqui não vão esgotar o assunto. Nós não temos por objetivo aqui, em 1 hora e meia, esgotar o assunto, e sim levar a uma reflexão dos possíveis motivos que os casais alegam, né, para essa dificuldade de convivência conjugal. Vejamos alguns, né, e podemos, quem sabe, juntos lembrarmos de outros. O primeiro, que até foi falado aqui, né, ontem pelo culto da manhã, a falta de comunhão com Deus por parte dos dois ou de um dos cônjuges, o afastamento dos princípios estabelecidos por Deus. Esse seria o primeiro motivo para a divergência conjugal, para os problemas, né, para a falta de comunicação, seria o primeiro e grande motivo. Por quê? Quando ambos estão em busca da comunhão, da devoção, da santificação, os objetivos eles irão se unir. E ainda que haja diferenças de temperamento, mas quando os objetivos, quando os ideais estão unidos, fica muito mais fácil contornar essas diferenças. Então, esse seria o primeiro e grande motivo para as grandes e problemáticas divergências conjugais. O afastamento dos princípios estabelecidos por Deus. Quando se casa, quando é um casamento cristão, quando se faz o voto, né, matrimonial, e até mesmo no início da vida conjugal, se lembra sempre desses princípios. Né? Agora mesmo, nesse fim de semana, nós nos reunimos aqui para relembrar esses princípios. E bom seria, ontem lá no quarto nós estávamos comentando isso, bom seria que esses encontros acontecessem frequentemente para que todos os casais, né, que estivessem buscando isso pudessem se lembrar desses princípios, pudessem renovar esses princípios em suas mentes, porque o esquecimento e o afastamento deles vem causando muitos conflitos. Né? Então, por exemplo, vocês que estão aqui nesse fim de semana, de repente se depararam com alguns textos aqui que ou nunca haviam lido, nem tinham conhecimento desses textos, ou que então leram lá atrás e já haviam se esquecido. E quão bom é poder estar lembrando e relembrando, e depois discutindo, comentando um com o outro e trocando, para tentar colocar em prática esses princípios. Um outro ponto seria dificuldades na comunicação do casal. A comunicação do casal, ela precisa ter níveis. Ela começa, né, quando se casa, ela começa num nível
mais superficial, até por falta de conhecimento, de convívio, embora, né, os nossos alunos lá do CTMT, no IEST, eles recebem orientações e quando, né, posteriormente decidem se casar, no próprio curso de noivos, eles já são orientados a, ainda no período de noivado, conversarem e irem aumentando o grau de intimidade da conversa antes mesmo do casamento. E eu acho isso assim fundamental, né, para que quando cheguem ao altar, assuntos de maior intimidade, até mesmo envolvendo sexualidade, que muitos casais não conversam, esses que ainda irão se casar já conversaram e já estipularam determinados contratos e regras para que aquele casamento possa transcorrer com certo equilíbrio. E que quando surgirem os problemas, eles sejam de forma mais fáceis de ser contornados. Entende? Então, a dificuldade na comunicação do casal é um fator muito sério. Porque se o casal ele não consegue avançar ao longo dos anos e do conhecimento, no grau de intimidade dessa comunicação, vai chegar um ponto que isso vai refletir em outras áreas do casamento. Né? Que tipo de intimidade, que tipo de grau esse casal precisa alcançar? Aquele grau de intimidade tal na comunicação em que nenhum tenha receio ou medo ou vergonha de falar para o outro acerca de sua individualidade, acerca de seus anseios, de seus sonhos, de seus temores, de seus planos. Ou seja, até mesmo de suas insatisfações no próprio relacionamento. Né? Porque quantos casais vivem de forma a pisarem em ovos, né, como é uma expressão usada aqui, para poder falar com o outro? Tem que ficar, né, com muito cuidado. É claro que cuidado a gente tem que ter sempre. Né? Nós podemos falar aquilo que sentimos, mas escolhendo bem as palavras para não magoar. Mas por que tantos têm medo, tantas esposas têm medo de falar o que sente para os seus maridos, né? Tem medo de falar aquilo que magoa, aquilo que não gosta, aquilo que desagrada. E aí incorre nesse problema, não consegue alcançar um nível satisfatório de comunicação, começam a guardar coisas, a armazenar problemas que viram bolas de neve e em dado momento da vida, quando surge um conflito, aquilo deságua tudo de uma vez só, como se fosse aquela última gotinha que faltava para um copo d'água cheio transbordar, e aí transborda por causa de uma gotinha desse tamanho, porque vinha se guardando problemas e problemas e problemas que virou um bolão de neve. Né? Isso se deve a dificuldades na comunicação. Não aceitar ou não saber lidar com as diferenças. As diferenças, e deixa eu até colocar aqui o próximo, porque um está ligado ao outro. Diferenças, elas não são defeitos, necessariamente, na maioria das vezes. Mas nós, não só no nosso relacionamento conjugal, mas até mesmo nos relacionamentos interpessoais, né, de amizade e de trabalho, nós temos a tendência a considerar que diferenças são defeitos. E por considerarmos essas diferenças como sendo defeitos, muitas vezes não as aceitamos e não sabemos lidar com elas. Então, primeiro a gente precisa estabelecer isso. Né? Ter diferença de gostos, ter diferenças até mesmo de maneiras de lidar, de reações e de desempenhos, não quer dizer necessariamente que isso seja um defeito. Um defeito a ponto de vir interferir e atrapalhar nesse matrimônio. Então, a gente precisa aprender a aceitar e a lidar com essas diferenças. É claro, existem diferenças que aí sim vão incorrer em defeitos graves de caráter, aonde vai prejudicar o relacionamento matrimonial. Mas quando não chega a esse ponto, quando não é esse o caso, né, de diferenças que venham até atrapalhar a minha vida espiritual e a comunhão do meu lar, então eu preciso aprender a aceitar e a lidar com elas. Né? E no decorrer da vida matrimonial, essas diferenças vão aparecer o tempo todo. Né? Na decoração de uma casa, na escolha do nome de um filho, quando se está fazendo compras. Isso são coisas cotidianas e vão aparecer em aspectos mais sérios também. Então, o que cabe ao casal com relação a isso?
a questão do ceder, né? Em muitos momentos da vida conjugal, o casal, um ou outro, vai precisar ceder. Ceder em coisas simples e ceder em coisas mais sérias também. Certa ocasião, atendendo a um rapaz, né, que estava separado de sua esposa, e ele disse que esse era um problema que eles não tinham no matrimônio deles. Eles tinham outros, mas esse eles não tinham. Né? Quando surgia alguma dúvida, aquela dúvida clássica dos casais, né, que lá fora, que valorizam muito isso. Onde passar o Natal e o Ano Novo? Né? Dando só um exemplo. Então, vamos sentar e vamos conversar. O Natal passamos com a sua família e o Ano Novo com a minha. Né? Vamos sair para almoçar fora. Eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Então, tudo bem, nesse fim de semana a gente come o que você quer. E no outro... Estou dando um exemplo simples, de uma coisa fácil de resolver, mas que a gente precisa aplicar em assuntos mais sérios também. É necessário saber quando e como ceder para que o relacionamento possa se adequar. Porque se o tempo todo cada um quiser fazer valer a sua vontade, a sua opinião, esse casamento vai ter conflitos constantes. Né? Embora respeitemos a opinião do outro e não concordemos com ela, devemos respeitar e muitas vezes ceder, desde que isso não venha bater de encontro com as nossas convicções espirituais. Né? Isso tem que estar sempre bem claro. E a questão das diferenças, que não são defeitos, nós já falamos. Esse aqui é um outro ponto importante que traz uma diferença para dentro do casamento. Nenhum casal inicia uma relação a partir do zero. Cada indivíduo tem um sistema de crenças e de expectativas em relação ao casamento, estruturado na família de origem, em uma cultura ou em uma sociedade específica. Isso é um ponto muito importante a ser considerado. O marido e a esposa, eles não vêm para o casamento como se fosse uma página virgem, como se fosse uma página em branco. Eles trazem consigo suas histórias familiares. Né? Além de trazer cada um a sua carga genética, as suas tendências, as suas heranças, eles trazem também as suas convicções, os seus princípios, aquilo que foi implantado e foi semeado desde a sua meninice, desde a sua infância. E independente de ambos professarem a mesma fé, cada família tem uma estrutura. Né? Podemos ser ambos de lares adventistas, mas o meu lar foi organizado de uma forma, o lar do meu cônjuge de outra forma, e a maneira como eu vou enxergar o meu casamento vai ser muitas vezes influenciada pela maneira como eu vivi na minha infância. Então, esse é um ponto a ser considerado. A própria questão cultural, né, a questão social, todos esses são fatores que vão interferir dentro do matrimônio, mas que, se bem elaborados, se bem conversados, discutidos, não precisam necessariamente se constituir um problema. Né? Cabe a cada um tentar fazer a leitura do outro com base nas suas origens, com base na experiência que ele traz para dentro do seu casamento. E devemos também ter o cuidado para romper aquelas cadeias que são prejudiciais, porque vemos e muitas vezes casais repetindo os mesmos erros que seus pais repetiram em sua família de origem. Então, precisamos ter um discernimento de que examinar tudo e reter o que é bom. Né? Examinar a minha família de origem, examinar como os meus pais lidaram com o casamento e com a criação dos filhos e tirar aquilo que é bom, aquilo que foi positivo, para repetir no meu lar. E aquilo que não foi bom, eu devo deixar de fora. Porque muitas vezes vemos casamentos repetindo os erros do passado. Né? E aí vira uma sequência de elos que não se rompem, né? Porque aqueles filhos daquele casamento vão ter a tendência de repetir os mesmos erros. Então, alguém precisa quebrar com isso. Alguém precisa romper com isso. Né? Tendo discernimento espiritual de ver que o que não foi bom, o que meus pais não fizeram de bom, eu também não tenho que repetir no meu lar.
Diferenças negativas. Diferenças que são verdadeiramente negativas. Vamos ver algumas aqui. O jugo desigual. Existem vários tipos de jugo desigual, várias maneiras de se colocar em jugo desigual diante de Deus e trazer transtornos sobre si mesmo e sobre outros. Bom, esse ponto aqui, ele cabe muito bem para quem ainda vai se casar, né? Para quem já está casado, fica um pouco mais complicado resolver esta situação. Porque, às vezes, entendemos jugo desigual apenas como a diferença de fé, a diferença de religião. E não é. Existem vários pontos que podem se apresentar diante de Deus como jugo desigual, até mesmo dentro da mesma fé. Aqui no congresso, nós tivemos quem esteve aqui observou que nós tivemos um espaço somente para conversar com os jovens adolescentes. E o pastor Colin estava explicando isso, né, num dos momentos que ele esteve com os jovens, de que até mesmo dentro da mesma igreja, quem sabe até mesmo dentro da verdade presente, podemos nos unir a alguém num jugo desigual. Né, por não conhecer completamente aquela pessoa e depois do matrimônio descobrir os conflitos e as diferenças assim muito gritantes de opiniões, de objetivos e pensamentos. Então essa seria uma diferença realmente negativa. Interesses e objetivos opostos. Um exemplo até bem interessante para a nossa realidade. Um sonha em morar no campo. Né? O marido, ele leu Vida no Campo e ele se convenceu de que é o melhor para a sua família, mas a esposa, ela é urbana, completamente urbana. Gosta de shoppings, gosta de barulho de carro, de fumaça, de cidade. Como resolver esse problema? É um problema, não é um problema? Um gosta de dormir e acordar cedo, e o outro não suporta dormir e acordar cedo. Vocês sabiam que isso parece simples, mas pode virar uma discussão bem complicada? Né? Até porque dividem o mesmo quarto, né? Então imaginem, um quer dormir cedinho, o outro quer dormir 10, 11 horas, meia-noite. Aí aquele que dormiu cedo quer acordar 4:30 da manhã para fazer seu devocional e o outro quer levantar às 8. É um problema. Então a gente pega fatos do cotidiano, mas para, na realidade, tentar buscar coisas mais sérias, interesses e objetivos. Existem interesses e objetivos que não estão relacionados só a este tempo, mas estão relacionados à eternidade. E esses, quando o casal não consegue entrar em acordo, trazem prejuízos sérios para o relacionamento. Temperamentos diferentes, nós já falamos aqui. Né, sobre temperamentos diferentes. E eles podem e devem ser controlados pelo Espírito. Então, vamos eliminar isso aqui. Temperamento diferente não deveria ser um motivo para transtornos no matrimônio. Né, porque eles devem, precisam e podem ser controlados pelo Espírito Santo. Né, podemos sim. Não existe para Deus e não deve existir para o cristão aquela frase, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Isso não deveria caber dentro do vocabulário cristão. Porque quando falamos isso, estamos negando o poder de Deus de transformar as vidas e de subjugar o nosso temperamento, os nossos maus traços de caráter. E estamos subjugando também a nossa capacidade que Deus nos deu de conseguir, junto ao auxílio divino, conseguir fazer esse tipo de transformação. Então, precisamos eliminar isso aqui. Agora, existem algumas diferenças que também são interessantes, que são diferenças comportamentais mesmo, né, nas reações de homem e mulher, e que não necessariamente são diferenças negativas. Um outro exemplo engraçado. Né, a mulher, quando ela abre o guarda-roupa e ela diz assim, não tenho roupa, ela está querendo dizer que ela não tem roupa nova para ir a algum evento. E o marido, quando ele abre o guarda-roupa e diz, não tenho roupa, ele está querendo dizer que ele não tem uma roupa passada para usar. Então,
são diferenças comportamentais, né, de maneira até mesmo de raciocinar, que também não interferem. E não precisam necessariamente, toda vez que o marido abrir o guarda-roupa e dizer, não tenho nenhuma roupa, né, ou a mulher, não precisa necessariamente virar uma discussão. O homem ele tem uma maneira mais lógica de raciocinar. A mulher já tem uma maneira mais emocional. Né? Ontem eu observei algumas coisas que foi colocada aqui, bem interessante. A mulher, ela quando quer conversar, ela quer conversar até esgotar aquele assunto, até ela sentir que não restou mais nenhuma pontinha de dúvida. O homem, ele já quer resolver o mais rápido possível para poder sair daquela situação e resolver alguma coisa prática que está lá fora esperando por ele. Será que isso também precisa virar um motivo de discussão, de briga? Não. Quando começamos, nós temos o dever, né, de conhecer um ao outro, de analisar o comportamento um do outro. E eu digo para vocês que hoje à noite nós estaremos fazendo assim uma dinâmica, né, com um pequeno teste de conhecimento, né, para que cada um de vocês possa se avaliar o quanto conhecem um do outro. É claro que vai ser só uma coisa bem superficial, mas que leve a gente a refletir. Né? Quer ver um exemplo? Um casal que já conviva, digamos que há uns 15 anos juntos. Né? E nesses 15 anos, por várias vezes, essa esposa já disse para o esposo que ela fica chateada, que ela fica magoada, quando ele chama a atenção dela de alguma coisa na frente de alguém. E passa-se o tempo e ele vai lá e faz aquilo novamente. Será que esse esposo está sendo um bom observador? Né? Será que ele ainda não percebeu que aquilo magoa, chateia sua esposa? E será que ele não poderia evitar fazer isso para não magoar o coração da sua esposa? Uma coisa tão simples. Né? A mesma coisa o esposo. Já convivem há tantos anos juntos e ele já deixou claro para sua mulher que ele não gosta de ser... Quando ele está falando alguma coisa, da mulher vir e ficar completando o que ele está dizendo, e ficar retificando o que ele está falando, ele está contando uma história. Não, amor, não foi bem assim, ó. Foi assim. Não, mas nós saímos às 8 horas da manhã. Não, amor, não foi às 8 horas, foi às 9 horas. Nós seguimos direto para São Paulo. Não, nós fizemos uma paradinha na estrada para descansar um pouco. Isso incomoda os esposos, né? O marido, ele não gosta disso. E se a esposa sabe disso, porque ela já convive com ele há bastante tempo, por que faz? Então, nós precisamos, é um dever da mulher e do marido, observar o comportamento do outro, observar as reações do outro e saber aquilo que chateia e o que não chateia e evitar fazer. Se eu já sei, para que eu vou fazer? É querer criar uma confusão por nada. Né? Existem diferenças que nos aproximam, que nos completam e nos tornam melhores. Que diferenças poderiam nos aproximar? Por exemplo, quando num casamento, um é mais calmo do que o outro, um tem mais iniciativa do que o outro, né? Um é mais prático do que o outro. Isso, às vezes, são diferenças que nos ajudam e nos completam. Né? Às vezes, a mulher está lá insegura, né, diante de uma coisa que ela quer fazer, de uma decisão, de uma escolha que ela precisa tomar importante, e o marido, por ter mais iniciativa, por ser mais lógico, ele vem e ajuda naquela decisão, ele ajuda naquela escolha. Então, cabe também a cada um de nós buscar no nosso relacionamento que diferenças que existem e que nos aproximam, que nos completam e nos tornam melhores. Né? Por exemplo, para o trabalho missionário, para a obra de Deus, que diferença? Por que duplas missionárias? Por que Deus instituiu isso? Né? Porque Ele sabe que um vai fazer aquilo que o outro tem dificuldade de fazer. E no casamento é a mesma coisa. Né? Lembre que eu falei lá no início, Deus não nos fez diferentes porque Ele queria que vivêssemos brigando, não. Ele não nos fez diferentes porque Ele quisesse que constantemente aparecessem conflitos e confusões para a gente resolver. Não. Ele nos fez diferentes para que nos completássemos.
Precisamos entender que existem diferenças contornáveis e complementares, mas isso dependerá de nossa maturidade emocional e espiritual. Para poder lidar com as diferenças, contorná-las e vê-las como complementares, precisamos ser maduros emocionalmente e espiritualmente. Maduro para quê? Maturidade para quê? Para ajudar o outro a mudar no que for necessário e possível. Lembrando do exemplo de Abigail, Ela não era esposa de Davi ainda, mas ela o ajudou a mudar sua decisão de uma forma sábia, madura, e coerente. Então precisamos ter maturidade para ajudar o outro a mudar. Para buscar mudanças em si mesmo com o auxílio divino. Existe uma frase que a gente ouve e no mundo, e ela também cabe dentro do corpo cristão, em que nós não mudamos ninguém. Nós podemos, com o auxílio divino, mudar em nós muitas coisas, mas nós não mudamos ninguém. Só que quando nós mudamos, quando mudamos o nosso ponto de vista, e até mesmo quando mudamos de atitude, de comportamento, a tendência é as situações e as pessoas ao nosso redor mudarem também. Se você vem sempre agindo de uma forma e não dá certo, e de repente você muda a sua atitude, isso vai ou não vai refletir fora? Vai. Vai refletir no outro, vai refletir na maneira como você vê a situação ao seu redor. Então, precisamos também, ao invés de ficar o tempo todo pensando em mudar o outro, buscar mudanças em nós mesmos com o auxílio de Deus. Aceitar as diferenças, desde que estas não afetem a nossa individualidade com Deus e conviver com elas. Se a diferença que eu tenho do meu cônjuge não afeta a minha vida espiritual, não interfere até mesmo no nosso relacionamento íntimo, no nosso relacionamento conjugal, então eu preciso aprender a conviver com ela. Eu não tenho que tentar mudar tudo que eu acho de diferente no outro. Eu não me casei com ele? Eu não me casei com ela? Então, se eu quero mudar o tempo todo, eu estou querendo um marido novo. Eu estou querendo uma esposa nova. E não foi essa esposa ou o marido que você escolheu para se casar. Então, esse é um outro ponto para refletir. Se eu tenho tanta coisa para mudar nessa pessoa, então eu escolhi errado. Eu não casei com a pessoa certa. Ou então eu estava vendado e não consegui ver com quem eu estava me casando. Claro que algumas diferenças elas vão aparecer muito mais após o casamento, após o convívio. Mas nem isso é motivo para a gente tentar ficar o tempo todo mudando o outro. Analisemos alguns fatores que, se forem respeitados no casamento, contribuirão para uma relação saudável e satisfatória. Primeiro fator, claro, oração e comunhão pessoal com Cristo. Esse é o primeiro que precisa ser respeitado, ser praticado, para que a relação se torne saudável e satisfatória. Nenhum dia deve ser iniciado sem oração. Nenhum dia deve ser terminado sem oração. Nenhuma situação séria, nenhum problema a ser resolvido deve ser tentado começar a iniciar a resolução desse problema sem uma oração. Até mesmo uma conversa que você saiba ser mais delicada com seu cônjuge, precisa ser iniciada com uma oração. Para que os anjos de Deus possam se fazer presente e para que o Espírito Santo trabalhe até mesmo com as nossas palavras, filtrando-as para que a gente não fale aquilo que a gente muitas vezes quer falar e não deve. A igualdade. Igualdade respeitando aquele princípio, esposa ser submissa, marido amar e ser o cabeça. Respeitando esse princípio, é necessário haver a igualdade, porque foi para esse propósito que Deus retirou a mulher da costela do homem e a criou, para que fossem iguais diante de Deus e companheiros um do outro. Adaptabilidade. Esse aqui é um fator importantíssimo no casamento. Graças ao nosso Deus que fomos criados seres
capazes de nos adaptar a situações diversas e adversas. Deus nos criou assim. E isso é bom, porque constantemente estamos sujeitos a situações que precisamos estar nos adaptando e nos readaptando. E no casamento não é diferente. Precisamos constantemente lidar com esse princípio da adaptabilidade. No decorrer de anos de casamento, podem surgir coisas, podem acontecer situações imprevistas, na qual, se não estivermos preparados espiritualmente e emocionalmente e dispostos a nos adaptar a elas, teremos problemas sérios no casamento. E essa capacidade aqui, quem nos deu foi Deus. Nos adaptamos a clima diferente, nos adaptamos a ambiente diferente, nos adaptamos, em alguns casos mais graves, pessoas se adaptam a viver sem visão, se adaptam a viver sem seus membros, enfim. Por que não nos adaptar a viver dentro do relacionamento conjugal com as diferenças uns dos outros? A unidade, que é importantíssima na tomada de decisões, a unidade na busca espiritual, a unidade na administração do lar, é outro fator que precisa ser respeitado. E esses dois, expressão das emoções e sentimentos de forma racional, não é saudável ficar guardando aquilo que pensamos e sentimos. Principalmente para a mulher, isso não é saudável, porque ela tende, como já falamos, a armazenar, e quando ela derrama tudo de uma vez só. Aí ela vai lembrar do problema de hoje, do problema do mês passado, do problema de 3 anos atrás, do problema do início do casamento, ela vai lembrar de tudo de uma vez só. Por quê? Porque precisamos resolver cada problema conforme ele se apresenta, e não deixar acumular. E na hora de expressar essas emoções e esses sentimentos, que façamos isso de forma racional, não extravasando o sentimento, mas deixando que a razão domine a emoção. E o diálogo está aqui embaixo, o diálogo maduro na resolução de problemas. Evitar discutir e resolver problemas com a cabeça quente, no auge de uma discussão, evitar tomar decisões no momento em que os ânimos estão exaltados, procurar sempre elevar o pensamento a Deus, pedindo orientação, e quando, conforme diz o ditado, quando a poeira baixar, tentar resolver aquele problema de forma madura, de forma racional, com um bom diálogo. Porque no momento em que os ânimos estão exaltados, qualquer decisão a ser tomada, ela pode levar ao arrependimento depois. E para finalizar, um texto que está em Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 95. Mas ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A Ele deveis perguntar o que é direito, o que é errado. Como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação? Então isso aqui é muito importante. O casamento ele não pode ser uma desculpa para perdermos a nossa individualidade ou para entregarmos a nossa individualidade na mão de um outro ser humano. O dono da nossa individualidade é Deus. E nem marido nem esposa tem o direito de interferir nessa individualidade. Veja bem, individualidade, privacidade, companheirismo, unidade são palavras distintas. Eu já vi pessoas confundirem essas palavras. Quando uma esposa ou um marido quer aconselhar espiritualmente o seu cônjuge, quer até mesmo lhe admoestar, e esse alega que isso é uma questão de individualidade, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Porque a partir do momento que isso afeta o relacionamento conjugal, que isso afeta a comunhão do casal, não é uma simples questão de individualidade. Então tem que ter discernimento para separar as coisas.
Cada um tem que ter o seu momento particular, a sua individualidade com Deus, mas nunca perdendo de vista a unidade que tem que haver entre o casal. São duas palavras distintas, onde uma não interfere na outra. A unidade e a individualidade, elas não estão separadas. Dá para compreender? Elas não estão separadas. Eu sou unida, eu preciso ser unido ao meu cônjuge, mas eu também preciso preservar a minha intimidade e a minha individualidade com Deus. Essas duas palavrinhas, elas têm que caminhar juntas e nenhuma deve atrapalhar a outra. Pelo contrário, uma deve complementar a outra. Então, que Deus possa estar nos abençoando para que tenhamos sabedoria em lidar com as diferenças, e buscar em cada um de nós, mudar aquilo que pode ser mudado, com o auxílio divino. E quando tentarmos e desejarmos mudar no outro alguma coisa, que possamos primeiro refletir: isso realmente é algo tão grave assim que precisa ser mudado? Ou será que eu posso, com oração e com auxílio divino, contornar essa diferença e fazer com que ela seja um complemento na minha vida para que eu me torne um ser melhor? Que Deus nos dê esse discernimento que só Ele pode dar, através da busca, da oração, da comunhão pessoal, ministério. Então, eram diferentes, histórias diferentes, mas se uniram no ministério. E com certeza essas diferenças faziam com que se completassem e com que o trabalho feito para Deus pudesse ser mais efetivo, justamente muitas vezes por conta dessas diferenças. E é isso que o casal também precisa buscar. Nós vamos lá na frente falar a respeito de diferenças positivas, diferenças que atraem, que completam. E aí nós vamos entender melhor como que podemos usar as diferenças em favor do matrimônio e até mesmo em favor do ministério. O propósito de Deus para marido e mulher. Ainda no Lar Adventista, na página 99, encontramos o propósito de Deus para o marido e para a esposa ao se unirem em matrimônio. Do homem, Deus fez a mulher para ser-lhe companheira e ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um... Hoje nós estaremos falando a respeito das diferenças no casamento. Mas, mais do que falar sobre as diferenças, nós estaremos falando sobre a esperança que há para os casamentos, apesar das diferenças, e independente delas. Nós não vamos aqui especificar cada diferença, porque nas palestras do pastor Diego, ele tem apontado bastante as diferenças de reações de homem para mulher, diferenças de desempenho. E na palestra ontem de sexualidade, nós vimos também as diferenças de respostas a estímulos sexuais por parte de homens e mulheres. Hoje nós vamos ver, assim, de uma forma geral, que somos diferentes e como lidar, conviver, aceitar e até tentar modificar algumas dessas diferenças. 1 Coríntios 11, no verso 12, nos diz assim: porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus, nosso forte ajudador. Então vamos analisar aqui, Deus fez a mulher do homem para ser-lhe uma companheira e ajudadora, para ser uma com ele, a unidade, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Então, aqui vemos o papel da esposa e do marido. E nesse texto aqui, em negrito, ela fala ainda mais claramente do propósito e ainda chama de santo propósito. Todos que se casam com santo propósito. Olha o propósito com que devemos nos casar. E se não nos casamos com esse propósito, o propósito que devemos buscar em nosso matrimônio.
marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, e a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento. Quando fazem assim, ambos preenchem o propósito que Deus tem. A área de atuação, cada cargo exige um desempenho diferente para que haja unidade no corpo de Cristo. No casamento, Deus também nos fez diferentes para que um complementasse e completasse o outro. Eu gosto muito desse texto que está no Lar Adventista, na página 102. Diz assim: eles, o casal, podem fazer da vida de casados um ministério para a salvação de almas para Cristo. E eu sei do que falo, a senhora Ellen White falando de sua própria experiência. Pois durante 36 anos, meu marido e eu estivemos unidos e fomos a cada lugar que o Senhor nos mandou ir. Neste assunto, sabemos que temos a aprovação de Deus na relação matrimonial. Será que eles eram iguaizinhos? Será que pensavam igual, agiam igual, respondiam igual aos estímulos? Não, eram diferentes. Mas ela diz aqui claramente que tiveram a aprovação de Deus na relação matrimonial, porque por 36 anos eles estiveram unidos nós fomos criados por Deus. Aquele que nos criou, aquele que nos idealizou e nos formou, ele sabe o que faz. E ele não erra, nunca. E quando ele criou homem e mulher, ele os criou diferentes. Em vários aspectos, tanto físico como emocional, e até mesmo a própria estrutura mental, maneira de raciocinar, maneira de reagir, Deus criou diferente no homem e na mulher. E ele não criou diferente simplesmente por criar. Ele criou diferente porque havia um propósito em fazer essas diferenças. E nós vamos ver alguns desses propósitos aqui nesta manhã. Então, não devemos reclamar das diferenças. Não devemos reclamar de sermos diferentes, porque quem nos criou assim foi Deus, para que pudéssemos nos completar uns aos outros. Deus nos fez diferentes para completarmos uns aos outros. Assim como no corpo da igreja, cada membro é diferente, cada departamento, cada